Paz, galera, boa noite, Bonjour à tous. boa tarde, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para ler o livro de João. On est venu ici pour relire le livre de Jean. Hoje nós vamos ler o capítulo 2. Aujourd'hui, on va lire le chapitre 2. Eu não sei se eu já me apresentei aqui, eu me chamo Robson. Je sais pas si je me suis déjà présenté, mais son nom c'est Robson. E o meu filho Pierre. Et moi c'est Pierre. Então vamos lá? Vamos ler o livro de João hoje. On y va? Nós vamos ler o livro de João, capítulo 2. On va lire le livre de Jean, chapitre 2. Vamos lá. On y va. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Or, le 3e jour, il y eut des nausées à Canaã en Galilée. La mère de Jésus était là. Il fut aussi invité les noces avec les disciples. Comme le vin venait de manquer, la mère de Jésus lui dit: on n'a plus de vin. Jésus répondit: que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère lui dit: sa mère dit au serviteur: faites tout ce qui vous dira. Or, il avait là 6 jarres de pierre destinées aux Juifs aux purifications des Juifs et contenaient chacun 100 de litres. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces jarres. Et il les remplissait jusqu'au bord, puisque maintenant leur dit: et apportez-le. Et à organisateur du repas, il lui en approche. L'organisateur du repas goûte l'eau changée en vin. Ne sache pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau et savaient bien appela se marier. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados
diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destrua este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Et lui dit, tous les hommes servent d'abord le bon vin et moins après qu'on s'est enviré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Il fut en Canané le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Il manifeste sa gloire et ses disciples croient en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère et ses frères et les disciples. Et il ne reste que peu de jours. Jésus dans le temple à Jérusalem. La Pâque juive était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs et de brebis, de pigeons, et ainsi le changeur de monnaie installé dans le temple. Alors il fit un fouet de cordes et il chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, revers sur les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons: enlevez ceci, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples souvenirent l'écrit qui était écrit: le zélé de ta maison me dévore. Les Juifs prirent la parole et lui dirent: quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Jésus lui répond: détruisez le temple, en 3 jours je le relèverai. 20. Oh, j'ai lu. Não, 20, continua 20. Os judeus. Et les Juifs leur fallut, car les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. 21. Cependant, lui parlait du temple de son corps.
Ce pourquoi, lorsque il fut réussi de ses disciples, il se souvenait qu'il avait dit cela, et quand il crut à l'écriture, à la parole de Jésus, et Jésus l'avait dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas la confiance en eux, parce qu'il connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même que si est dans l'homme. É isso aí. E a gente já terminou. Hoje a gente terminou o capítulo 2. Aujourd'hui, on a fini le chapitre 2. Amanhã nós vamos ler o capítulo 3. Demain, on va lire le chapitre 3. E amanhã é o encontro de Jesus com Nicodemos. Et demain, ce sera Jésus et Nicodème et la nouvelle renaissance, quand ils vont se rencontrer. Amém, amém, amém. Amen. Uma boa noite para vocês. Bonne nuit pour vous. Deus abençoe vocês muito. Dieu vous bénit. E eu espero que o Espírito Santo esteja ministrando no coração de vocês. J'espère que Dieu ministre dans vos cœurs. Que já ministrou no capítulo 1. Qui a déjà ministré dans le chapitre 1. E espero que esteja ministrando agora no capítulo 2. J'espère que ça ministre dans le chapitre 2. E amanhã a gente se vê de novo no capítulo 3. Et demain, on va se revoir dans le chapitre 3. Amém? Amen. Ótima noite para vocês. Bonne nuit. Tchau, tchau. Et bonjour pour Deus le abençoe section de réveil. vocês. Au revoir.